Olha, muita gente conhece o hino Digno é o Cordeiro pela força da melodia, né? Mas por trás da música existe uma história épica, uma saga completa, com um arco narrativo super poderoso. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente mergulhar nessa jornada para entender como essa letra constrói um verdadeiro drama cósmico que vai do mistério até a redenção. E a história toda já começa com uma pergunta assim de cara, um enigma que ecoa pelos céus. Ela já nos joga direto no meio de uma crise celestial com essa questão: quem é digno de abrir o livro? Isso já estabelece o conflito central na hora. Que livro é esse? E por que ninguém consegue abri-lo? A cena, então, leva a gente para uma sala do trono celestial onde um problema de proporções gigantescas está acontecendo. Existe um livro divino, que é crucial para o destino de tudo, mas ele está completamente inacessível, fechado com 7 selos. E, cara, essa imagem cria uma tensão gigantesca. O futuro, de alguma forma, está trancado ali. E parece que não tem ninguém no universo inteiro capaz de revelar o que está escrito. E é que esse livro selado não é um objeto qualquer, sabe? Ele simboliza o plano de Deus, talvez o julgamento final, ou como a história toda vai terminar. O fato dele estar selado significa que o futuro é um grande mistério e essa incapacidade de abrir o livro gera uma sensação de desespero, assim, cósmico mesmo, um problema que parece não ter solução. E é bem aqui que a história dá aquela virada de chave, sabe? Do silêncio e da angústia de procurar alguém que seja digno, de repente surge a solução. Um herói é apresentado, o Cordeiro. E a chegada dele não é nada sutil. Ela transforma completamente aquela atmosfera de tensão numa explosão de adoração. Mas o mais interessante aqui é o porquê. Por que ele é digno? A resposta está aí na frase, porque ele foi imolado, ou seja, sacrificado. A qualificação dele vem de um ato de sacrifício. É essa ação que dá a ele o direito de desvendar o mistério e de receber poder, honra e glória. Ou seja, a chave para resolver todo esse enigma celestial está no sacrifício. Quando o Cordeiro é revelado como o único que pode fazer isso, cara, é uma reação em cadeia de louvor. O hino usa essa repetição, santo, 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 para criar um som de adoração que preenche todo o céu. É a resposta coletiva de todo mundo à solução daquele grande problema. E olha, essa frase é a espinha dorsal de tudo. Ela funciona tipo um refrão, sabe? Que vai e volta durante a história toda. A ideia aqui é de universalidade. Essa proclamação não fica só num grupo, ela se espalha por toda a língua, toda a nação. Isso amarra a história e já adianta pra gente o alcance global do que tá pra acontecer. Ok, então o herói apareceu e agora a ação começa de verdade. Mas abrir o livro não traz paz logo de cara, muito pelo contrário. Cada selo que é aberto libera consequências terríveis sobre a Terra. A gente vê a narrativa mudando completamente de tom, saindo da adoração lá no céu para um drama de julgamento aqui na Terra. Para ilustrar essa catástrofe toda, a letra usa aquela imagem super famosa dos Cavaleiros do Apocalipse. Cada selo que é quebrado libera uma nova praga sobre o mundo. Primeiro vem o julgamento, depois a fome, a guerra e, por fim, a morte e o terror. A Terra é basicamente mergulhada num caos profundo por causa da abertura desse livro. Só que no meio disso tudo, a letra mostra uma coisa bem interessante, uma espécie de contranarrativa. Mesmo com o mundo desmoronando, tem um grupo, os Santos, que continua exaltando a Deus. Isso cria um contraste, uau, muito poderoso. De um lado, o terror na Terra e do outro, uma fé que não se abala. É um ponto de resiliência no meio do colapso. E se a gente achava que o julgamento na Terra já era intenso, bom, a história eleva o drama a um nível cósmico, absoluto. Agora, não são só os humanos que sofrem as consequências, mas a própria estrutura do universo. O cosmos inteiro começa a se desintegrar. Para descrever esse colapso, a letra joga na nossa cara uma sequência de imagens pá, 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 super rápidas e fortes. Tudo começa com a base, a própria Terra que começa a tremer violentamente. A estabilidade do mundo que a gente conhecia já era. Daí, o caos sobe da Terra para os céus. As estrelas, que sempre foram símbolos de ordem, de constância, começam a cair como se fossem chuva de fogo. A desordem agora é total, afetando tanto o plano da Terra quanto o plano do céu. E aí vem o golpe final, o clímax da destruição. O sol, que é a fonte de luz e de vida, se apaga. Esse é o momento mais sombrio da história toda, uma escuridão total, tanto no sentido literal quanto no figurado. O universo conhecido chegou ao fim.
Mas é exatamente aí, quando parece que já era, que não tem mais volta, que a história dá o seu último plot twist. A letra diz: mas a esperança em Cristo brilhou. No ponto de maior escuridão, uma luz aparece. É esse o ponto de virada, o momento que leva a gente do caos para a solução. Então, com essa faísca de esperança, a gente entra no último ato da história. O hino não termina na destruição, ele termina com a promessa que surge a partir dela. É a promessa de que, das cinzas de todo aquele julgamento, de todo aquele caos, uma realidade completamente nova e eterna vai ser estabelecida. E o contraste aqui é absurdo. A história basicamente pega cada coisinha que representava sofrimento no mundo antigo e troca por uma promessa de paz no novo. O choro, a noite e as lágrimas dão lugar à Nova Jerusalém, a um mundo onde não vai ter noite e onde Deus vai estar presente ali, na casa das pessoas. É uma transformação completa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que essa nova realidade é para sempre, é definitiva. A citação, o Alfa e o Ômega, princípio e fim, reforça essa ideia de totalidade, de permanência. Aquele ciclo de destruição e sofrimento acabou, dando lugar a um reino que não terá fim. A história finalmente encontra sua conclusão estável e eterna. Então, se a gente olhar para essa jornada inteira, dá para ver que esse hino é muito mais que uma música, né? É uma história com uma estrutura clássica. Ela nos guia para o mistério, apresenta um herói, cria um conflito, chega num clímax apocalíptico e, no final, oferece uma resolução cheia de esperança. E o contraste entre céu e terra, junto com aquele refrão que unifica tudo, são as ferramentas que fazem essa jornada ser tão forte. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Uma narrativa que nos leva através do caos e do terror para, no final de tudo, revelar uma esperança que não se abala. Isso tem uma mensagem poderosa. Qual é a mensagem, no fundo, de uma história que precisa passar pelo julgamento, pelo caos total, para só então encontrar esperança definitiva?